Jutiense declara aberta a presente sessão ordinária. Faremos hoje a 24ª sessão ordinária de 2014. Como nós temos somente 4 vereadores hoje no plenário, o nosso regimento interno determina que nós deveríamos abrir a sessão e encerrar, porque nós, como minoria, não temos como votar nenhum projeto, nem fazer nenhuma indicação, nada. Mas nós podemos ouvir e atender, como a nossa secretária Maria Donizete atendeu a convocação dessa Casa de Leis, e já adiamos por 2 oportunidades, nós não vamos fazer isso, com toda certeza, em respeito à senhora e a todas as pessoas que estão aqui. Após então a leitura das correspondências e a ata, que será feita pelo vereador Carlos Heitor, que está hoje como primeiro secretário, aí já chamaremos a secretária de Educação, Maria Donizete. Eu passo a palavra ao vereador Carlos Heitor. Leitura da ata da 23ª sessão ordinária legislativa de 2014, senhor presidente. Aos 2 dias do mês de setembro de 2014, às 9 horas, na sede da Câmara Municipal de Porto Murtinho, reuniram-se os vereadores Marco Andrei Guimarães, Carlos Heitor, Fábio Silvio Santos, Ailton Santos, Warley, Antônio Souza, Regina Henrique, Lei Pacheco e Ricardo Oliveira Lourenço, para realizar a 23ª sessão ordinária de 2014. Senhor presidente, o vereador Marco Andrei Guimarães, aberta a sessão, o presidente determinou a leitura da ata da sessão anterior. Logo após, foram lidas as correspondências recebidas por essa Casa de Leis, ofício número 500/2014, da Secretária Municipal de Educação, e resposta de indicação da 2014 do vereador Ailton Sanches, ofício 501/2014, da Secretária Municipal de Educação, em resposta ao ofício número 376/2014, dessa Casa de Leis, ofício número 929/2014, de autoria do promotor de Justiça, em resposta à solicitação da vereadora Regina Henrique sobre o conselho da passagem de ferro da Avenida Laranjeiras, que liga o bairro Jockey Club ao bairro Coab. Continuando, foram lidas e aprovadas as seguintes proposições de indicação número 006/2014, de autoria do vereador Carlos Heitor, indicação número 008/2014, de autoria do vereador de Carlos e o Arlen Souza, indicação 012/2014, de autoria do vereador Marco Andrei Guimarães, indicação número 013/2014, de autoria dos vereadores. Indicação número 018/2014, de autoria da vereadora Regina Henrique, Lei Pacheco. Prosseguindo, foi aprovada em primeira votação a prestação de contas dos balanços e balanço de 2007 e 2010 da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, informando aos nobres vereadores que o uso da palavra nas considerações finais estará à disposição de todos em áudio da Secretaria das Casas de Leis, conforme solicitado ao vereador presidente. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu encerrado a primeira sessão e lida e ditado, apresentado em ato de conformidade, será assinado por todos os vereadores presentes. Lida a sessão da sessão anterior. Agora nós estamos fora, né? Chegou o vereador Fábio dos Santos. Em votação, a ata da sessão anterior. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovada, então, a ata da sessão anterior. Leitura das correspondências. Vereador Carlos Heitor. Essa aí também. Número 014, senhor presidente. Setor administrativo, ao presidente da Câmara de Leis, justificativa de ausência. Formulamos o presente para comunicar a Vossa Excelência a ausência do vereador Sérgio Luiz Baixa, na sessão do dia 11 de setembro de 2014, por motivo de doença. O vereador Sérgio Baixa acompanha seu pai, senhor presidente, aqui da Holanda. Justificativa de ausência, senhor presidente, da vereadora Regina Henrique, por motivo de viagem. Justificativa da vereadora Lei Pacheco, também por motivo de viagem. Justificativa do vereador Ricardo Oliveira Lourenço, por motivo de viagem. Vimos por intermédio desse expediente, senhor presidente, encaminhar a lei sancionada pelo prefeito municipal para conhecimento e arquivo dessa Casa de Leis. Em atenção à indicação, ofício número 074. Senhor presidente, novos vereadores, senhoras e senhores, essa lei número 1547 é referente à APAI, portanto já se encontra sancionada e publicada pela Prefeitura Municipal.
Atenção, indicação do ofício número 018 do vereador Sérgio Luiz Baixa. Informamos, senhor presidente, que já estamos encaminhando solicitação de RESUL para tomar as devidas providências quanto à estrada final da MS 458. Este ofício caminhado pelo secretário de Obras, Fábio Marques Ribeiro. Ofício 076, também da Secretaria de Obras, em atenção indicação do autor vereador Carlos Heitor, informamos que os serviços já foram realizados nos dias 27, 28 e 29 de agosto, tendo assim a indicação do novo vereador. Em atenção indicação do 06, de autor vereador Ailton Sanches, a secretária de Infraestrutura, afirma que já foram informados a GESUL e que as vezes já foram reparadas estas semanas, vereador Ailton Sanches. Ofício Secretaria de Obras também, senhor presidente. Em atenção à indicação de autoria, de vossa autoria, informamos que a patrola, a reescavadeira 15 e o trator Neo Roland encontra-se na oficina Tratomark em Jardim, aguardando liberação de pagamento pela Secretaria de Finanças. A caminhonete S10 encontra-se na oficina Juninho Auto Center, aguardando liberação também de pagamento. E a caixa de câmbio F1000 encontra-se na oficina São Paulo, em Porto Murtinho, aguardando liberação também de pagamento. Seguem foto anexas e documentos, senhor presidente, sendo que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar meus protestos de estimas e considerações. Secretaria de Obras, ofício número 79, em atenção à indicação 05 do vereador Arlen Antônio Souza, informamos que estamos fazendo um levantamento local para levar o conhecimento do prefeito municipal e ver a possibilidade de construção de uma área de lazer aos moradores do residencial Dom Pepe, quanto à manutenção da estrada vicinal da PM01 Porto Murtinho, Bocaival, Fazenda Progresso, Fazenda Pidorama, estaremos realizando nos dias 3, 4 e 5 de setembro, a do referido trecho. Senhor presidente, ofício 080, também do Secretaria de Obras, em atenção à indicação 010 de vossa autoria, informamos que estamos levantando pelo conhecimento do prefeito municipal para que juntos possamos viabilizar recursos para a implantação do balneário municipal. Em atenção à indicação número 07 de autoria do vereador Arlen, informamos que estamos reforçando a equipe para que seja realizado o procedimento 2 vezes ao dia, contra a manhã e no final da tarde, tendendo assim a indicação do novo vereador. Essa indicação número 07 foi feita de autoria do vereador Arlen para o secretário de Obras. Sinteg Porto Murtinho, senhor presidente, ofício 068/2014, da presidente da direção do Sinteg, professora Ana Maria de Oliveira, ao presidente da Câmara de Leis, da Câmara Municipal de Porto Murtinho. Assunto de solicitação: o Sindicato Municipal de Saúde e Educação, visando conscientizar a população sobre a importância do tema saúde e qualidade de vida, visa promover o Dia da Saúde e Gestão de Qualidade de Vida no dia 11 de outubro, para a realização da atividade, buscando parcerias com instituições de renome e compromisso social. As atividades previstas são alongamento, caminhada, aferição de pressão arterial, cálculo de índice de massa corporal e gincana. O sindicato irá disponibilizar brindes para sorteio dos participantes. Contamos com a instituição para doação e camisetas profissionais da organização das atividades. Professores de Educação Física, profissionais de Secretaria de Escola de Saúde e diretoria sindical. Segue em anexo o modelo da camiseta, senhor presidente. Serve contar com vossa variante. Não agradecemos antecipadamente. Lidos. Legal. Esfriou aqui mesmo. Vocês estavam reclamando de calor? Esfriou. Só quero ressaltar a importância das respostas por parte do Executivo, porque para nós é muito importante isso, a ciência que eles recebem, os nossos requerimentos ou indicações e a providência que está sendo tomada quanto a essas indicações e requerimentos. Isso demonstra respeito, e isso que nós queremos aqui na Casa de Leis. Isso é importante. Então, eu parabenizo ao secretário Fábio de Infraestrutura, obviamente já determinado pelo prefeito Heitor, por esse respeito pela Casa de Leis, encaminhando o retorno de todos os nossos requerimentos pertinentes à pasta dele e indicações. Como nós temos coro agora, então nós temos 5 minutos. Não, vou conceder já a tribuna livre, melhor.
Eu convido então a secretária de Educação do município de Porto Murtinho, a senhora Maria Donizete dos Santos, para fazer o uso da tribuna. Lembrando que a secretária... Lembrando que a secretária é a segunda vez que já vem aqui na Casa de Leis, uma convidada e dessa vez convocada pelo vereador Sérgio, pelo vereador Carlos Heitor, e prontamente sempre atendeu essa Casa de Leis. Então passo a palavra à secretária de Educação, Maria Donizete dos Santos. Senhor presidente, só uma questão de ordem antes de... Como se trata de convocação, eu não vi a forma como saiu a notificação da convocação. E se é que é convocação, tem que ter um pré-questionamento, os questionários a serem respondidos. Eu queria saber, eu queria que fosse lida o requerimento que foi aprovado e que a convocação da secretária do tema que se trata. Ou transformar esta convocação, que ainda há tempo, em apenas um convite, né? Já que já foi adiado por tantas vezes essa vinda da secretária, essa convocação, seja transformado em comparecimento a convite. Mas eu queria que fosse lido essa convocação. Fica registrada então a fala do vereador Fábio. O nosso assistente legislativo Varela está trazendo a convocação para a gente fazer a leitura. Eu creio que não há necessidade da gente mudar nada, inclusive até pelo tempo. E penso que a nossa secretária não se importa em relação ao convite, convocação, até porque foi convocada pelos próprios vereadores da base do prefeito. É só uma questão de formalidade. A convocação está discriminada e regrada no artigo 190 e seguintes do nosso regimento, né? E a convocação ela tem que ser prestada pessoalmente e sobre assuntos previamente determinados, né? Então, se é convocação, tem que ser sobre a presença dela, tem que se prender ao tema que foi previamente determinado, para não seja levantado outras questões, embora os vereadores que mais cobram, enchem o saco, ficam pentelhando aqui, se faz presente quando a secretária vem. É a segunda vez que ela vem à Câmara, e quem merece ser ouvido e ouvir as explicações se faz aqui. Depois fica falando em outros lugares aquilo que não deve. Então nós temos a convocação aprovada em plenário, que está na mão do vereador Ailton Santos, e tem também o decreto legislativo de convocação da secretária. O assunto, vereador Fábio, que motivou a convocação feita pelo vereador Carlos e o vereador Sérgio foi o assunto trazido pelo vereador Ed Carlos sobre a educação na zona rural. Agora, se a secretária de Educação, a Donizete, achar pertinente, além dessa matéria, trazer outra matéria, fique à vontade para fazê-lo, porque Vossa Senhoria tem pelo menos 30 minutos para explanar o trabalho da educação. Então, vereador, o tema é a educação rural. Para que seja... Eu vou ler a convocação como Vossa Excelência pediu. Então, decreto legislativo número 412. Vamos primeiro ler a convocação do plenário, né? Convoca a secretária municipal de Educação, a senhora Maria Donizete dos Santos, para prestar pessoalmente esclarecimentos no plenário dessa Casa de Leis. Os vereadores que o presente subscrevem, de conformidade com o texto regimental, solicita a mesa diretora para que, depois de ouvido o soberano no plenário, envie expediente à secretária municipal de Educação, a senhora Maria Donizete dos Santos, para comparecer no plenário da Câmara Municipal dia 19 de agosto de 2014, às 9 horas, para prestar esclarecimentos em conformidade com o artigo 20, inciso 4 do regimento interno dessa Casa de Leis, com cópia ao excelentíssimo prefeito.
E aqui vai a justificativa. Depois, sai o decreto legislativo, porque o prefeito entendeu que deveria ter feito um decreto legislativo. Nós observamos isso, fizemos um decreto e encaminhamos para o prefeito, e aí sim, então, a secretária atendeu a convocação. E está aqui, convocação da Secretaria Municipal de Educação do município, decreto legislativo número 412, de 2014. Artigo 1º, o Poder Legislativo Municipal de Porto Murtinho, em conformidade com o artigo 62, parágrafo 1º do inciso 2, convoca a Secretaria Municipal de Educação, a senhora Maria Donizete dos Santos, para esclarecimento sobre a sua pasta no tocante à rede municipal de ensino. Ou seja, então é mais amplo do que eu havia tido. Mas no plenário, a indagação era somente a educação rural. Aí, no artigo 2º, fica a critério dos convocados o comparecimento desse Poder Legislativo, conforme determina o artigo 19 da Lei Orgânica Municipal, ou seja, ela teria 30 dias para nos atender. Nos atendeu em menos dias. Artigo 3º, esse decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as resoluções em contrário. 9 de agosto de 2014. O rito foi todo respeitado, vereador Fábio? Não foi, porque convocação ele tem que ser previamente e com um prazo determinado. O que está se fazendo é um convite, né? Houve um erro no encaminhamento formal. Então, o que eu sugiro, para não ficar discutindo aqui coisas não são importantes, transformar isso aí num convite para que ela fale sobre as políticas da educação. Porque convocação tem que ser sobre fato determinado. E não tem fato determinado. Não tem um assunto previamente determinado. Acabei de dizer para Vossa Excelência o fato determinado. É tão genérico quanto mil e umas coisas. Aí essa convocação está mal formulada, senhor presidente. Não poderia nem ter sido encaminhada. Com todo respeito, vereador Fábio, é uma opinião de Vossa Excelência. Não é minha opinião. É o regimento interno, veja só. Convocação para prestar pessoalmente informações sobre assuntos previamente determinados. Ele está tendo que falar sobre toda a política. Que então formular as perguntas que então não é convocação. É aqui, eu não estou nem entendendo por que Vossa Excelência quer mudar uma coisa que é tão normal. Porque a secretária está vindo falando para prestar contas sobre a política de educação. Pois é, mas a convocação não foi feita pelo vereador Carlos Sérgio. Mas foi mal formulado. Foi sobre convite, não convocação. Há uma enorme diferença. Aqui no decreto legislativo está dizendo assunto pertinente à paz da educação. Pronto. É genérico. É genérico. A convocação tem que ser específica sobre um determinado tema. Vossa Excelência abre uma margem para pensar, que esse plenário pensar que a Secretaria de Educação tem medo de fazer as explanações. Pelo contrário, ela está vindo explanar sobre tudo. Claro, O que eu estou querendo dizer é que a Câmara está dando um atestado de incompetência, só isso. De jeito nenhum, não, de jeito nenhum. Acredito que não. Vossa Excelência está equivocado. A Câmara tem a sua saída jurídica, é um entendimento pessoal e eu acho que até está tumultuando o andamento da sessão, Vossa Excelência. Não sei nem por que motivo. Até porque a secretária nos atendeu prontamente, já é a segunda vez, na primeira convite ela veio aqui prontamente, só estavam nós dois na reunião, né? Deveria estar os 9. E agora novamente, eu acredito que não há necessidade de mudar nada, até porque vai só enrolar mais isso aí, vai tumultuar mais. O senhor pode ter certeza. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por nos proporcionar esse momento. Senhor presidente, gostaria de cumprimentá-lo e dizer que a Secretaria de Educação e toda a nossa equipe sempre, com certeza, estará à disposição dessa Casa de Leis. E eu gostaria de cumprimentá-lo, presidente, vereador Coalhada, vereador Carlos Heitor. É Carlos, né? Fabinho, vereador Fabinho, meu querido e nobre Negão, cumprimentar a equipe da Secretaria de Educação, meus diretores, a equipe da CEMED, aproveitar e apresentar presidentes e vereadores da
aqui presente. A pessoa que é responsável pelo transporte escolar hoje é o professor Edson Farias, né? Não mais a Marta como estava, né? E agradecer a presença de todos nessa Casa de Leis e dizer ao senhor presidente que para mim é muito tranquilo, você pode ter certeza, vir aqui falar, esclarecer, assim como eu já estive, o senhor sabe disso, né? A intenção da Secretaria de Educação é acertar. Nós estamos aqui com um único intuito, fazer aquilo que é correto, e isso a gente tem procurado fazer da melhor maneira possível. É óbvio e natural que todo ser humano é falho, né? E que nós temos as nossas falhas, e que a gente sabe também que dizer que é uma gestão perfeita, isso seria hipocrisia da nossa parte. Nós somos cientes de que há erros, não digo nem erros, é dificuldade no que se refere a alguns assuntos. Mas também gostaria de me dirigir ao vereador Fábio, quando ele se preocupa, né, com a questão da definição da pauta, né, porque é fácil falar de tudo, não teria problema, mas se hoje vocês me perguntassem de um índice, né, contábil, por exemplo, eu já teria mais dificuldade, porque eu teria que trazer dados concretos para poder estar passando para os vereadores. Mas, enfim, nós vamos aproveitar essa manhã, né, e fazer uma retrospectiva, vereadores, de tudo que nós fizemos durante esse 1 ano e meio frente à Secretaria de Educação. Dizer que eu lamento, fico triste da ausência dos vereadores, da Cilei, da Regina, do Ed Carlos, né? E também do vereador Sérgio, que infelizmente ele não pôde estar. Eu lamento, presidente, porque esse era o momento de nós tirarmos as dúvidas, de nós podermos esclarecer e também acatar sugestões. Porque a democracia, ela tem que ser feita desta forma, ela tem que ser aberta para ouvir, para podermos falar e podermos receber. E hoje eu vejo uma grande dificuldade nesse momento, porque esse é um ato muito importante, porque para se fazer oposição, a oposição faz parte do processo democrático. É a coisa mais bonita da democracia, é você ter a liberdade de expressão e poder dizer aquilo que realmente você deseja e que você luta, né, conforme aquilo que você necessita. Então, eu registro aqui a minha indignação pela ausência dos outros vereadores, um momento que poderia ser bom e esclarecedor para a nossa comunidade. Dizer também, presidente, antes de eu iniciar a minha fala, que infelizmente, eu digo infelizmente, o vereador Ed Carlos, ele tem nos atacado duramente, com total falta de respeito à minha pessoa, uma vez que eu sou vereadora eleita, tanto quanto todos aqui. Hoje estou frente à Secretaria de Educação, e a Secretaria de Educação tem cumprido um papel importante na nossa sociedade. Tem cumprido, eu tenho certeza disso. E se nós fizermos uma retrospectiva dos últimos anos, nós avançamos. Eu vou provar com alguns dados que eu tenho aqui, eu gostaria de deixar registrado isso. Dizer também que fui agredida na rádio dizendo que se eu não soubesse fazer, que eu poderia ir lavar roupa. Dizer que eu sou nortinhense, assim como muitas mulheres que aqui estão. E dizer que lavar roupa, presidente, não é motivo de desonra, é motivo de orgulho. Isso enobrece. Toda mulher nortinhense, de fato, não teve uma que um dia não chegou num tanque e não lavou roupa, que não limpou sua casa, que não cuidou de seus filhos e que não assumiu o papel de dona de casa. Então isso para mim não é defeito. Defeito é ser traficante, defeito é roubar, você não cumprir o seu papel como cidadão montinhense. E isso para mim é motivo de orgulho. Eu gostaria de deixar registrado, porque quando ele diz que perdeu o respeito com a minha pessoa, eu digo que não é falta de respeito, isso é falta de caráter, presidente. E caráter a gente nasce com ele. O homem que tem caráter, ele nasce com ele.
tem caráter. Porque uma pessoa que falou 8 anos do ex-prefeito Nelson, usou palavras contra a ex-secretária Rita, então ele usa daquela rádio lá, e que poderia estar aqui hoje, para denegrir a imagem das pessoas. Então eu gostaria de registrar esse momento, que eu poderia estar aqui, ouvindo, mas eu estou, e vocês também estão, então eu gostaria de registrar isso aí. Me desculpe o desabafo, me desculpe, presidente, não vereador, mas eu penso que é oportuno, porque eu sou vereadora, eleita pela população montiense, estou à frente de uma pasta importante, e eu exijo, no mínimo, um princípio que é primordial ao ser humano: respeito. Bom, em 2013, presidente, quando nós começamos a administração, e o senhor sabe disso, nós não tivemos um processo de transição, pegamos a prefeitura nos últimos momentos, né? Não foi fácil, pegamos as escolas todas sucateadas, todas detonadas, os prédios todos detonados, e ainda não conseguimos fazer uma reforma, porque pintar simplesmente seria mascarar o que realmente a gente precisa. E tivemos problemas também no início com a merenda escolar, mas que foi superada. Hoje, senhor presidente, o senhor pode visitar qualquer escola, e eu trouxe foto que a nossa nutricionista fez questão de registrar, para poder encaminhar a mesa e poder provar de tudo que nós temos hoje de bom na merenda escolar. Hoje nós temos, na parte de alimentação, temos carne em isca, temos o charque, temos o frango, e nós temos carne moída, além de legumes, verduras, que inclusive, presidente, é um momento histórico em Porto Murtinho, porque a maioria das nossas verduras nós estamos comprando da colônia Bocaival, adquirida pela agricultura familiar, coisa que nunca aconteceu na história de Porto Murtinho, sob pena de nós termos ser notificado pelo FNDE pela falta de aquisição da agricultura familiar, uma vez que é uma exigência do governo federal essa aquisição. E hoje nós estamos aí adquirindo a dona Polinária, só pode perguntar para ela, da Elódia, né, de todas as pessoas que têm os produtos da agricultura familiar que estão legalizados, eles estão nos vendendo e estão recebendo, que isso é o mais importante também, não é só vender e também poder receber. E diante disso, presidente, implantamos aí 1/3 da hora atividade dos professores, que era uma luta nossa. Isso fez com que também a nossa folha, senhor presidente, aumentasse a questão das contratações, uma vez que 1/3 da hora atividade, a cada 3 professores, nós tivemos que contratar mais um. Pagamos o piso nacional para os professores, e eu gostaria aqui de fazer um parâmetrozinho, né, uma comparação do salário do professor 40 horas iniciante, né? Em 2012, o salário do nível 1 era R$ 1.525,80. Em 2014 é R$ 1.707,46. Esse é o professor início de carreira com magistério. Nível 2, em 2012, R$ 2.288,70. Em 2014, R$ 2.561,19. Nível 3, que é professor pós-graduado, R$ 2.670,15 em 2012, e em 2014, R$ 2.988,06. Nível 4, R$ 3.051,60 em 2012, e em 2014, R$ 3.414,92. Esses são os salários dos professores de início de carreira. Mas nós temos uma política de educação que, conforme a quantidade de ano, né, vai elevando a letra do servidor. E nós temos aí, alô?
Alô? Alô? Nós temos aí hoje, para o professor que está em final de carreira, né, na letra H, atualmente o salário dele é R$ 4.780,88. Eu ainda defendo, presidente, que o salário do professor é pouco. Eu sou professora e eu sei o que significa o estresse de uma sala de aula. E eu ainda acho que o professor, ele ganha pouco pelo estresse e pelo compromisso e pela responsabilidade que ele tem nas mãos. Investimos muito na educação em Porto Murtinho. Nós implantamos o sistema de ensino, o sistema educacional família-escola, um sistema muito importante, que inclusive no começo, presidente, nós fomos até mal interpretados por alguns professores, porque é um sistema que exige mudança de prática em sala de aula. O professor, ele deixa de ficar somente no quadro e no giz, ele passa a fazer atividades diferenciadas com os alunos, com o sistema que nós implantamos com as apostilas, que o senhor sabe, o senhor tem uma escola particular e o senhor sabe da importância do material pedagógico. E aí nós podemos questionar, mas por que, se nós temos livro do MEC de graça e vocês estão pagando? Estamos pagando sim, mas com recurso federal e com uma justificativa, presidente. Porque se os nossos livros do MEC, do FNDE, são livros bons, mas eles não atendem à necessidade do professor em sala de aula. Há anos nós falamos em atividades interdisciplinares nos nossos TCNs. Há anos falamos e nunca conseguimos fazer, porque o MEC, infelizmente, ele não tem essa visão interdisciplinar e esse sistema ele garante tanto para os professores quanto para as crianças. E com ele também vem uma formação de uma equipe extremamente competente de Curitiba, né? A cada 6 meses eles estão aqui, 2 vezes ao ano, para fazer a formação desses professores. E não é formação teórica, é prática. É uma coisa que eu sempre me preocupei. O professor, ele sabe muito na teoria. E o que nós precisávamos era mudar a prática em sala de aula. E isso nós fizemos. Fizemos a adesão do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que é um programa do governo federal. E com isso também, os professores do 1º ao 3º ano, que é o bloco de alfabetização, também fazem formação, inclusive da área rural. Eles vêm e os problemas que muitas vezes as pessoas não entendem, que o professor, ele vem da área rural, ele fica 2 dias aqui, e nós garantimos o direito desse professor. Ele não fica jogado nos cantos, ele fica no hotel, ele tem alimentação, então nós estamos garantindo aquilo que é ter direito. Então nós estamos fazendo tudo isso para investimento na educação, e nós tivemos resultado, presidente. Nós tivemos resultado quando a gente vê o IDEB de Porto Murtinho, que nós recebemos, que foi avaliado em 2013. Vou falar aqui para o senhor o 5º ano, que é o ano avaliado. Eu vou fazer uma comparação bem rápida, e eu gostaria aqui também de parabenizar as diretoras que se destacaram com o IDEB das escolas. Vou falar aqui em público, tem muitos que ainda não estavam sabendo, né? A Cláudia de Oliveira é uma escola, presidente e vereadores, que ela era considerada prioritária para o governo federal alguns anos anteriores. O que significa isso? Que ela precisava de uma atenção especial, que o governo federal disponibilizou um recurso direto para a escola, para que elas pudessem desenvolver políticas educacionais para que pudesse melhorar o IDEB. Em 2011, a Cláudia Oliveira tinha a média de 4,2. Em 2013, Cláudia de Oliveira, 5,4.
estão falando coisas que não sabem. A escola Cacupê, no ano de 2011, ela não atingiu o índice, ela não teve média. E em 2013, o IDEB foi 3,2. A Isa Maria, também em 2011, não teve IDEB, não atingiu a média. E hoje a Isa Maria, a Mamarista, está em segundo lugar no IDEB, com 4,8. A Tomás Laranjeira, em 2011, 4,3. Em 2013, 4,5. A Bonifácio Gomes Polo, que é uma escola diferenciada por atender as crianças da área rural, e a gente sabe de todas as dificuldades que ela tem. Em 2011, o IDEB foi 2. Discutimos políticas para a educação infantil, onde implantamos também as apostilas. Tanto a educação infantil até o 5º ano eles tiveram prioridade, porque a gente acredita que a grande dificuldade dos nossos alunos está na base. Eu sou professora, eu sou 20 anos professora. E durante todo esse tempo, muitas vezes nós tivemos que alfabetizar do 6º ao 9º ano. Infelizmente, principalmente na escola Bonifácio Gomes Polo, que é uma escola que enfrenta dificuldade na questão do IDEB. Implantamos aí o Brasil Alfabetizado, 2 anos, onde a gente viu um resultado fantástico, garantindo o direito do cidadão. Criamos um centro de educação especial, reestruturamos a PAI, garantimos no ano de 2013 um recurso no valor de R$56 mil, que ainda está na conta da PAI, através de um trabalho desenvolvido no início de 2013 com a implantação do Centro de Educação Especial. Esse recurso ainda não foi utilizado, na verdade, Rosemar, que está aí a presidente, até porque ela estava preparando a parte legal do investimento, mas nós garantimos isso. Isso foi um trabalho sério, presidente. Não foi por acaso que esse dinheiro caiu na conta da PAI, R$56 mil. Foi um trabalho que foi feito junto à Secretaria de Estado, com técnicos, com a ajuda da Delfina, que é uma multiense, que é responsável pelo censo escolar, que nos orientou, porque quando eu assumi a Secretaria de Educação, eu fui clara, eu tinha dificuldade em 2 pontos. Eu tinha dificuldade na educação especial e eu tinha dificuldade com a educação infantil. Porque eu nunca trabalhei nessas 2 áreas, mas eu tinha certeza e eu tinha convicção mesmo quais eram os problemas do ensino fundamental, porque eu fiz parte de todas as escolas e eu sei qual era a dificuldade tanto dos professores quanto dos alunos. Investimos muito na educação especial. Trouxemos o curso de Libras, importante, onde nós temos profissionais da educação, da comunidade, que é formar com 6 módulos. Não é barato, porque nós temos que trazer o profissional uma semana, colocar no melhor hotel, porque eles não aceitam ficar em qualquer hotel, e bancar as refeições e o transporte. Formação de braille, com 3 encontros, porque nós temos crianças com deficiência e que nós precisávamos formar os nossos professores. Adquirimos aí o kit multimídia, presidente, para diversas localidades, contendo computadores e televisão, onde nós entregamos na Colônia Cachoeira, entregamos na sala de aula da Fazenda Santa Otília, na aldeia Alves de Barros, e também atendemos algumas outras salas de aula, como a Ribeirópolis e demais salas de aula. Tivemos aquisição pelo governo federal de 1.265 carteiras escolares, atendendo todas as escolas do nosso município, coisa que não aconteceu isso nunca. Nunca se trocou os móveis da escola como a gente fez nesse ano, inclusive a mesa e cadeira para os professores. Isso tudo, senhor presidente e nobres vereadores, é mérito da Secretaria de Educação, da equipe da Secretaria de Educação, que mexeu no PAR, que é o Programa de Ação Articulada do Governo Federal, no início de 2013, com a ajuda da técnica do Governo do Estado. Conseguimos 75 jogos de mesa e cadeira para professores, e eu sou professora e digo para o senhor que muitas vezes nós disputávamos quem sentava, se era professor ou se era aluno, porque não tinha nem cadeira para o professor e nem tampouco para os alunos. Então isso era um problema que nós enfrentávamos. Nós perdíamos em torno de 15, 10 minutos carregando cadeira de uma mesa, de uma sala para outra,
para a gente poder trabalhar. E nós superamos tudo isso. Tivemos aí um kit, né? Se eu trouxesse para os senhores a forma que nós recebemos os pratos, os talheres, os copos que eram servidos à merenda escolar, é vergonhoso. Isso foi investido com recurso próprio. Nós entregamos em todas as escolas uma grande quantidade de pratos, copos e talheres para que a gente pudesse servir o lanche dignamente. Não adianta colocar uma comida de qualidade e ter um prato imundo, um prato ridículo, soltando os pedaços como nós recebemos. Aquisição do produto da agricultura familiar, como eu disse para o senhor, que nós estamos com isso gerando renda para nossas famílias. Aquisição de armários e cadeiras para a sala de professores. Instalação de internet na Colônia Cachoeira, Aldeia São João e na sala de aula da Fazenda Santa Otília. E vamos estender aí na Alves e também na Engazeira. Informatização de toda a rede municipal de ensino. A partir, eu acredito que do ano que vem, porque nós iniciamos nesse ano, todas as ações das escolas, elas estarão online, tanto transferência, quanto matrícula, quanto frequência, né? É um sistema totalmente inovador, onde a prefeitura licitou esse trabalho, né? Inclusive com um portal de acesso aos pais. O pai, o professor, ele vai poder registrar a sua aula, observar o aluno que está com dificuldade, o que faltou. Se ele tiver compromisso de fazer isso, ele vai fazer. E aí o pai, ele vai ter uma senha e vai poder ver como é que está o seu filho. Então, muitas vezes ele não terá nem necessidade de ir saber como que está o seu filho lá na escola, através, se ele tiver como acessar, se ele tiver acesso, ele poderá fazer isso. E aquele que não tiver, ele pode ir para o laboratório, ele poderá estar indo nas escolas e poder estar tirando suas dúvidas. Entregamos uniforme para toda a rede municipal de ensino. Entregamos no ano de 2014 o kit escolar personalizado, onde garantiu para todas as crianças a igualdade, né? O direito de adquirir aí cadernos de melhores qualidade e todos os outros materiais que a gente entregou. Tivemos aí a construção da Biblioteca do Conhecimento, né, que foi algo muito importante para a educação, com 2 ambientes, um de leitura e outro de pesquisa, né, com 2 programas extremamente importantes, que é o Lego Zoom, a robótica na escola, o Atleta do Futuro. Inclusive eu estou vendo a professora Rosana e tenho que parabenizar a professora Rosana pelo seu trabalho diante a esse projeto do atletismo, que tem nos trazido muito orgulho de ser mutiense com o trabalho que ela vem desenvolvendo. E tudo isso, presidente, não é barato. Porque hoje a professora Rosana, ela está exclusiva para atender o esporte de rua, os projetos que se referem ao esporte. Então, eu digo para ela que eles são os garimpadores de medalhas e troféu, porque onde o Porto Mutiense está, eles garimpam tudo, né? E trazem para nós. E mais uma vez eles estiveram em Londrina e conseguiram lá, disputando nos Jogos Estudantis, né, Rosana? Medalha de prata, com alunos, inclusive, do programa Atleta do Futuro, né? E medalha de bronze também eles trouxeram. Então, parabéns, professora Rosana. Você é motivo de orgulho para o atletismo do Porto Mutiense. Estamos aí com a construção da quadra coberta da Escola Bonifácio Gomes Polo. Inclusive já está atrasada a obra, porque o governo federal, diante das eleições, não terminou o repasse, os recursos, não concluímos ainda por falta de recursos do governo federal, né? Mas está uma construção muito bonita. E eu acredito que é uma das únicas do Estado que está no padrão do MEC. Foi construído no padrão. A reforma da escola Tomás Laranjeira. Tivemos aí a aquisição de 3 ônibus novos durante esse 1 ano e 6 meses de trabalho frente à Secretaria de Educação. E nós sabemos, presidente,
e vereadores e colegas aqui presentes, que o grande problema, que o calcanhar de Aquiles da educação é o transporte escolar, é a área rural. E eu imaginei que seria esse o tema que estivesse me convidando para vir aqui, mas não sabendo de fato do que se tratava, eu fiz um resumo de todas as nossas ações, até para motivo de esclarecimento. Nós, quando recebemos a frota escolar em 2013, nós recebemos 5 ônibus, onde um estava com o motor fundido, então nós tínhamos apenas 4, e tinha um que eles denominam Titanic, que é um ônibus velho, que não tinha nem condições, e que nós éramos transportados, inclusive eu fazia parte disso na época, transportando ali no Bocaiúva. E hoje nós estamos aí com 6 ônibus novos, ou seja, nós temos um sobrando. E aí os senhores vão me perguntar, mas por que então que nós temos problema com o transporte escolar? Realmente, às vezes eu me pergunto para o Edson, pergunto para os próprios motoristas, sob pena de dizer que eu teria que abrir uma sindicância, um processo administrativo para a gente averiguar o que acontece. E muitas vezes eles saem e voltam com o problema de todas as ordens elétricas e tudo isso. Né? A vistoria do Detran, ele acontece 2 vezes ao ano. E é uma vistoria que exige muito. Em março, toda a nossa frota passou pela vistoria, 100% aprovada. Né? Inclusive, trocamos os pneus de toda a frota. E quando eu deparo com apenas um ônibus com problema de pneus. Infelizmente, eu não entendo, mas eu fiz uma reunião com os motoristas, juntamente com o Edson, e perguntei, qual é o problema? Por que o ônibus do motorista tal continua em perfeito estado e por que o do motorista B não detonou os pneus? Não, porque a estrada, a rota que eu faço é uma rota que tem muito cascalho e que tem muitas subidas e descidas. Eu não sei como controlar, esse ano nós vamos controlar melhor, adotamos alguns critérios. A questão dos pneus, precisamos controlar, para saber de fato, né, o que está acontecendo. Então, e também fizemos esse ano, presidente, uma das exigências do prefeito, contratamos aí uma empresa para fazer toda a rota do transporte escolar. Mas uma empresa com uma engenharia séria, responsável, que eu vou entregar na próxima, no decorrer da semana, o Edson vai entregar para o senhor, porque nós imprimimos colorido e é importante que a gente imprima colorido, né? Aonde ele, com uma tecnologia avançada, ele aponta todos os detalhes da rota, onde ponte, mata-burro, ponto de ônibus, porteira, ponte perigosa, riacho, linha mestre e linha secundária. Então, com essa rota, que é uma rota fidedigna, não é uma rota que eu acho que tem ou eu acho que é, isso aqui a gente vai nos dar um parâmetro para que a gente possa realmente delinear, fazer passar inclusive pela Câmara, regulamentar o transporte escolar através disso aqui. Então isso aqui foi licitado e já estamos em fase, terminando essa rota. Ainda falta uma rota nossa que é lá da Fazenda Firme, e nós também fizemos, colocamos no transporte escolar de Porquinho. Porém, o que complica, dificulta ou garante alguma coisa nesse sentido, que em 15 de dezembro de 2008 foi deliberado pelo Conselho Municipal de Educação, no artigo 4, e eu gostaria que os vereadores prestassem atenção nisso aqui, que é muito importante, e eu vou tirar uma cópia também. No artigo 4, para cumprimento dessa lei,
O município de Porto Murtinho será responsável pelo transporte dos alunos apenas nos traços tidos como linhas mestras. Porém, nós não tínhamos definido quais eram as linhas mestras, e a partir de agora nós vamos ter. Nós vamos saber até onde que nós vamos e até qual que é o papel da prefeitura e qual que é o papel do proprietário das fazendas proprietárias rural, porque tem que cumprir o seu papel também. A família, no inciso 1 do artigo 4, diz assim, que a família, juntamente com os proprietários de áreas rurais, deverá transportar os alunos de acessos secundários e das propriedades privadas até as linhas mestras, observando a regra disposta no inciso 2 desse artigo. E nós fazemos mais do que isso. Nós não fazemos só a linha mestra. A gente vai até onde é possível ir. Porque tem lugar que não é possível, como por exemplo, vereador Parada, o senhor reivindicou a questão da Fazenda Araçá. Não entra, não tem como você colocar um ônibus naquela estrada, uma vez que tem uma lagoa, com essa chuva fica impossível. Não tem como. Então, a família e o proprietário rural, ele tem que se responsabilizar também. A Constituição, no artigo 205, é claro que é papel, e nós temos que garantir isso. Então, eu gostaria de tirar uma cópia disso aqui, para que vocês possam se respaldar e poder falar o que é certo. Porque muitas coisas o vereador fala que não tem conhecimento. Então, se não tem conhecimento, procure informação, que a gente está lá justamente para fazer isso. No inciso 2, diz assim, desse artigo 4. No trajeto definido para a realização do transporte, o veículo só poderá trafegar fora dos limites das linhas mestras se o aluno residir a uma distância superior a 3 km no traçado principal. Artigo 5. A permanência máxima do aluno, importante, durante o transporte é de 4 horas dentro do veículo, compreendido o trajeto de ida e volta. E a rota mais distante que nós temos é a rota funil. Eu gostaria que o vereador Edgar estivesse aqui. Na fazenda funil, propriedade do senhor Italívio, nós tínhamos uma sala de aula que atendia 9 alunos. É a rota mais distante. Fechamos aquela sala de aula, sabe por quê? Porque ele não cedeu espaço para o professor. E eu liguei para o vereador Edgar. Edgar, eu estou tentando falar com o Italivinho, eu não estou conseguindo. Nós não podemos fechar essa sala por conta que as crianças vão ter que acordar muito cedo. O ônibus da funil, a criança embarca às 4h30 para chegar às 6h30, 6h40 aqui. Ela já ultrapassa o horário permitido por lei, 10, 20 minutos. E nós não tivemos nem o apoio do vereador Edgar, nem tampouco do Italivinho. Então são coisas que a gente tem que esclarecer. As pessoas têm que saber a verdade. Não é falar só por falar. E no artigo 6º diz assim, ó, a definição das linhas mestras fica vedada a inclusão do trajeto de acessos secundários, contendo porteiras e colchetes, devendo sempre que possível ser observado o traçado, as faixas de domínio das rodovias estaduais e municipais, respeitando as normas do inciso 2 do artigo 4º. Então são regras que inclusive nós estamos fazendo mais do que isso. A gente está colocando a nossa frota em lugares que, se nós fôssemos obedecer essa deliberação do Conselho Municipal, nós não poderíamos fazer. Nós temos uma deliberação, então a deliberação é essa. Mas, a partir do momento que nós tivermos a definição do que quais são as linhas mestras e a gente pode normatizar o transporte escolar, nós vamos definir e com certeza os vereadores vão poder participar e opinar e defender aquilo que é, do seu ponto de vista, certo, né, ou errado. Então é isso, presidente. Eu gostaria de deixar aberto para vocês fazer as perguntas e que a gente está aqui com muita tranquilidade e que
todas as vezes que for necessário, o senhor sabe que o senhor vai poder contar conosco para eventuais esclarecimentos. Muito obrigada. Antes das perguntas, só agradecer a sua presença e a explanação do trabalho da Secretaria de Educação. Vereador Wiley, alguma pergunta para a Secretaria de Educação? Vereador Fábio. Oi. Senhora secretária, primeiro, parabenizar a explanação que Vossa Senhoria fez aqui. Eu acho que dissipa de vez qualquer dúvida quanto ao mau funcionamento dos serviços prestados pelo município na educação, seja na prestação do ensino em si, como do transporte das crianças, na alimentação escolar, que muito se fala e critica, né? Pensam-se situações excepcionais e transformam como se fosse o corriqueiro do dia a dia da educação, né? E acho que a explanação de Vossa Excelência tira qualquer dúvida e deixa pouca margem para esclarecimento. Mas eu queria, sim, fazer algumas perguntas, até tinha feito algumas perguntas prévias que Vossa Excelência já até esclareceu com relação à rota de transporte, se tem problemas permanentes ou não, se tinha problema no veículo ou não, tudo esclarecido. Com relação à qualidade das estradas, né? Essa é a primeira pergunta. A senhora tem recebido reclamação dos seus funcionários da pasta, que faz os motoristas, com relação à qualidade da estrada nessas rotas, como estão? Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Não sei se relaciona por uma ou faço por outra. Me perdoa a interrupção. Infelizmente, só cumprindo o regimento, chegou a notícia do falecimento do pai do vereador Sérgio Baixa. Então, segue as perguntas. Eu acho que tem que ser uma pergunta por vez, vereador Fábio. Eu até, por uma questão de respeito, senhor presidente, eu acho que a gente deveria levantar a sessão, né? Eu acho que é uma situação excepcional. Gostaria muito de continuar a explanação, mas infelizmente a gente fica. Eu acho que a gente suspende, a secretária tem toda a boa vontade do mundo de uma outra oportunidade de vida. Mas mesmo assim, presidente, vereador Fábio, vereador Palhada, o Carlos Leitor e o Arlen, e os demais, qualquer dúvida, encaminhe para nós oficialmente, com certeza a gente vai estar respondendo, né? E infelizmente fica aqui os nossos votos de sentimento pela perda aí do senhor Clarim, uma pessoa que é muito importante na nossa sociedade, e o sentimento aí pelo nosso vereador irmão, né? Que deve estar passando por um momento muito triste, infelizmente, mas eu sei que poderíamos responder todas as perguntas e poder esclarecer. Nós estamos lá na Secretaria de Educação para que vocês possam fazer isso oficialmente e a gente poder estar podendo colaborar e contribuir com isso. Muito obrigada. Presidente, há um dispositivo nesse nosso monstrengo do regimento, o Palhada, que já é vereador de tantos mandatos, talvez tem um dispositivo que fala de suspensão da sessão nessas situações excepcionais. Sim. Estou conseguindo achar aqui, mas existe a resolução. Mesmo se não tivesse, até por respeito ao nosso vereador e a tristeza, claro, que o assunto aqui é importante, mas nós vamos convidar a vereadora e a secretária Anônimo para vir aqui para responder para nós, mas pode ser lá no gabinete mesmo, para a gente. Eu também tenho várias dúvidas, também creio que alguns vereadores também têm. Antônio, muito obrigado pela sua participação, por ter atendido o pedido da Câmara
essa convocação que foi feita de forma respeitosa, você sabe disso, e ter trazido para nós as informações pertinentes à sua pasta. Eu sei que eu tenho dúvidas, os vereadores que não estiveram aqui também têm dúvidas, alguns iam fazer as perguntas, o próprio vereador fala, mas vamos fazer então em outra oportunidade, respeitando o falecimento do pai do vereador Sérgio Baixo. Muito obrigado pela sua participação. Então, mediante isso, nós suspendemos essa sessão, encerramos ela e nada mais havendo atrasado, declaramos encerrada a presente sessão. Obrigado.